Muito bem, estamos começando mais um Encontro Casual aqui na UniGFM. Hoje recebendo a pastora Anaísa dos Reis aqui nesse ambiente especial, a Literatos Choques mais uma vez. Prazer tê-la aqui conosco, pastora. Obrigada. Como geralmente começo com os meus convidados aqui do Encontro Casual, eu pergunto sobre a história e como chega a esse momento, ou seja, no seu caso, ser pastora, uma vocação especial. Como é que foi a sua história para decisão, essa vocação, como é que surgiu na sua vida? Então, Douglas e nossos queridos e amados ouvintes e também aqueles que nos acompanham da Unijuí FM, um beijo grande para vocês. A gente acompanha você sempre do lado de cá do rádio, nunca do lado de lá, né? Então, quando eu era menina, meu sonho era ser professora. E eu comecei dando aula para as galinhas que tinham lá em casa, num chiqueiro antigo que a gente tinha. Onde você é de Timbó, né, pastor? Eu sou de Timbó, Santa Catarina, sim, e eu fui educada e alfabetizada em língua alemã, então eu não sabia falar nada em português. Isso até que idade? Isso até eu entrar no jardim de infância aos 7 anos, né? E lembro que lá eu ganhei 2 amarelos no boletim porque eu não sabia falar o português direito. Então, meu primo era muito bondoso, e ele ajudava a traduzir para a professora. Ela entendia, claro, o alemão, mas eu tinha uma dificuldade enorme para falar o português. Entendia, assim, vagamente, mas entendia, mas não que eu fosse, assim, uma exímia falante em português, não. Se eu queria entender mesmo e falar, tinha que ser em alemão. Então, minha primeira função como professora foi assim, em língua alemã, para as nossas galinhas, que entendiam em alemão, né? E depois, então, que não tínhamos mais galinhas, aí foi para os tijolos. Então, era professora assim. E, bom, eu não sabia o que estava escrito naqueles livros que eu tinha, porque era em português. E eu falava em alemão. Então, os poucos que a gente tinha em alemão, bom, isso me ajudava muito, né? Quando fui para o jardim de infância, então, sim, aí tive que começar a aprender mais o português para poder me comunicar com as pessoas. E na escola, a minha professora... Foi difícil essa fase? Foi difícil, muito difícil, porque a gente queria ser amigo das pessoas, queria ter amizades outras, né? E as pessoas não tinham interesse, porque olhavam lá e diziam assim... Primeiro, meu sobrenome não é alemão, numa terra que todos têm sobrenome alemão. Meu sobrenome é português. Meu avô veio de Portugal, a convite do governo brasileiro. Então já começava assim. E outra não falava ainda, tinha sobrenome não alemão e não falava direito português. Então era uma coisa trocada, né? Então as pessoas não achavam interessante ser amigo de alguém assim. Bom, na escola, minha professora, então, foi muito amada, né? Na primeira aula, ela nos convidou para saber aonde nós estávamos. Bom, você conte até 1, até quanto você sabe. Eu, claro, fui lá, confiante, contei de 1 até nem sei que número, em alemão. E ela olhou para mim e me disse em alemão, Morgen sollst du alles in brasilianische Wörter sagen. Então, amanhã, tudo isso tu tem que falar em português. Deu um dia de prazo só. Deu um dia de prazo. Eu cheguei em casa, eu me lembro, disse pro meu pai e pra minha mãe, nunca mais eu quero falar alemão, só me ensine esse maldito brasileiro, porque eu tinha que aprender. Bom, no outro dia eu sabia contar de 1 até 50 em português, já deu, né? E os outros eu fui, assim, devagar, com a ajuda dela, até chegar lá. Então, foi. Como incentivo, me tornei professora de língua portuguesa. Fiz essa formação acadêmica, fui professora, comecei como professora particular em casa, ajudando meus colegas que tinham dificuldade. E depois, então, fui para a escola. Eu perdi meu pai com 11 para 12 anos, foi muito cedo e fulminante, justamente no dia do Natal, né? Dia 25 de dezembro, meu pai faleceu, então foi uma coisa que marcou profundamente a minha história, a história da minha família. E a partir dali nós não tivemos mais opção, tínhamos que trabalhar, todos nós, né? Então eu aos 12 anos eu já trabalhava como professora, não. Na minha região nós não temos agricultura, a não ser agricultura de subsistência que cada um planta no quintal da sua casa, ou alguém tem uma roça, como a gente chama, e vai lá e planta, né? Lá o grande e o forte é o comércio, a indústria e o comércio, né? Timbó fica no Vale Europeu, então dentro do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, então perto de Blumenau, perto de Brusque, e aquela região toda é uma região de indústria e de comércio, né? Então não se tem agricultura. Eu vim aprender
o que era plantar soja aqui em Ijuí, porque eu não fazia nem ideia de como plantar, e muito menos o trigo. Isso para mim era lindo, mas como plantar e como colher era uma coisa que de fato eu não entendia. Então depois aí sim, eu trabalhei na escola como professora, fiquei 8 anos nessa área, e pouco a pouco eu fui percebendo que ser professora me exigia não ter muita compaixão no que tange assim, alguém não tirou uma nota boa, né? Porque de certo ele não estudou. Eu pensava, não, será? Eu não fui uma boa professora, eu não consegui ensinar o suficiente. E isso começou a trazer uma série de conflitos com os colegas, né? Nem todos entendiam isso. Alguns eu dizia, gente, esse aluno está passando por uma situação difícil, complicada, a gente precisaria entender, talvez criar algum mecanismo de ele fazer uma recuperação. E isso, para aqueles padrões de escola, né, não eram possíveis. Escola pública, como você ia fazer isso? Era difícil, muito difícil. Então ali não tinha muita opção e isso começou a pesar. O pastor da minha comunidade, o pastor Deg, era uma pessoa muito querida. E ele, então, toda vez que tinha um curso, ele me inscrevia e me levava. E ali eu comecei a conhecer mais dentro da igreja, a gostar. E no dia da minha confirmação, eu disse, pastor, quem sabe um dia eu me torno pastora, né? Ele disse, bom, então eu vou organizar o que for preciso. Ele foi uma pessoa muito legal assim mesmo. Que idade tinha? Eu ali tinha 13 anos. 13 anos, né? E eu achei legal. Pensei, bom, eu posso ser professora e posso ser pastora, né? E então terminei todo o meu magistério, fiquei na escola por algum bom tempo, até que fui fazer teologia então em São Leopoldo, aqui mesmo no Rio Grande do Sul. E eu me lembro, Douglas, de um episódio que marcou muito, é uma música que marca muito a minha história, que é Céu, Sol, Sul. Eu gostava muito dessa música porque eu dizia assim, é o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. E eu pensava para mim mesma, eu quero ir morar nesse estado. Lindo, eu achava isso maravilhoso. E o que mais marca para mim em Ijuí, que tem a ver com essa música, é o céu lindo e azul que a gente tem. Nós temos uma beleza que às vezes a gente não consegue valorizar, mas o nosso céu, ele é maravilhoso. Passa batido às vezes. Passa batido, de tanto a gente dizer, que lindo, a gente esquece, mas ele é lindo, ele é encantador, ele nos devolve uma energia maravilhosa. Então isso é uma coisa que eu gravei profundamente. E quando eu fui para o Rio Grande do Sul, então, a primeira vez, fazer o exame de seleção, eu gostei tanto das coxilhas, eu peguei um ônibus então durante o dia, eu ficava encantada, eu disse, olha, se eu passar em teologia eu vou fazer. E na época eu tinha isso passado... já era em que ano? Bom, isso daí em 99, né? Desde 99 já é gaúcha. Já então. Gaúcha, é. Eu passei na faculdade de medicina, na época também, fiz vestibular, passei, mesmo como professora, eu já via que essa era uma função, eu tenho formação na área da literatura, então a Literatus Shocks é um lugar dos meus favoritos, né? Desde que eu vim morar para Ijuí, é um lugar que eu conheço muito, né? E está cada vez melhor, então parabéns a toda a equipe aqui que transformou esse lugar maravilhoso, num espaço ótimo, que a gente se sente em casa, né? Então, isso foi muito bom. E eu percebi, assim, que eu precisava ir além. Que essa área minha da língua portuguesa, naquela estrutura de escola pública, já não era mais possível. O Rio Grande do Sul tem problema com a escola hoje. Mas nós, em Santa Catarina, tivemos problemas seríssimos, né? Nós chegamos, assim, a 6 meses sem ter salário. Nós não ganhávamos salário. Porque o governador na época dizia que não tinha como nos pagar. Então foi muito difícil, isso nos entristeceu muito. Eu trabalhava também na rede municipal e na rede particular, né? Mas o coração batia ali onde eu sabia que as pessoas não teriam chance de aprender. Então eu exigia muito dos meus alunos, eles tinham que ler muito. E um dos meus alunos hoje é juiz. Então, às vezes ele diz, valeu a pena, ele diz, professora, a gente te detestava, porque você era muito exigente. Mas se não fosse essa tua exigência, provavelmente hoje eu não seria juiz. Então, isso para mim é uma gratidão, né? Então, foi ali que foi surgindo esse desejo de olhar um pouquinho diferente, de quem sabe ser uma professora diferente, né? Itinerante, não
quem sabe guardada dentro de 4 paredes, como é na escola, onde você tem um plano de aula que você tem que seguir e que você não pode considerar se essas pessoas que estão ali, elas estão preparadas para segui-lo. Então eu vejo hoje a realidade dos professores e quero aproveitar e deixar a todos os docentes um abraço muito grande também aos docentes da Unijuí, porque é uma tarefa que nos exige muito desprendimento, nos exige muito jogo de cintura para conseguir vencer aquilo que nos é exigido e aquilo que é a realidade atual ou momentânea daqueles alunos ou daquela turma, né? Então, hoje eu admiro profundamente porque a gente às vezes gostaria de fazer algo diferente e você não pode porque existe um plano que você precisa necessariamente seguir, uma limitação. E hoje com essas previsões de cortes de áreas de estudo que são de formação, né, de desenvolvimento da intelectualidade, eu imagino que isso vai trazer aos professores um desânimo muito grande, porque vai nos tornar apenas tecnicistas e mecânicos e não mais pessoas que olham a realidade do mundo, fazem a leitura e a partir dessa leitura se perguntam aonde nós podemos ser agentes de transformação da sociedade e da realidade. Então, vai um abraço carinhoso a você, professor, professora, que tem feito a história, mesmo seguindo, às vezes, padrões tão rígidos que são exigidos. Né, de diversas formas. Diversas formas, porque a escola quase que hoje ela é um lugar onde é que as pessoas são levadas para serem colocadas lá dentro, né? Nem sempre se quer ir para a escola. Eu me lembro quando eu entrei então na escola, alguns livros eu já tinha lido. Nós líamos muito em casa, meus pais gostavam de nos incentivar muito à leitura. E eu chegava na escola e dizia para os meus pais, esse livro eu já li em casa e a professora está lendo ele agora na escola, né? E meu pai dizia uma coisa que eu gravei muito. Você tem que ler um livro 1000 vezes. E se 1000 vezes você não lê uma coisa diferente, é porque você não leu de fato o livro. Então, essa é a coisa fantástica, de você perceber que você pode ler um mesmo livro várias vezes e olhar ele com olhares diferentes. E sempre descobrir uma coisa nova. Já nós vamos falar sobre algum livro que tem esse olhar diferente. Isso, eu acho que é um desafio para nós também, Douglas, para a realidade e para a sociedade. Ouvir rádio. Eu posso ouvir a mesma música várias vezes, mas eu posso ouvi-la também sempre com uma pitada diferente. Quem sabe como os cafés aqui, né? Exatamente. São cafés, mas com uma pitada diferente. Falando